Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos fazer uma introdução do livro de Eclesiastes. Nós vamos falar sobre autor, sobre data, propósito, a divisão dos livros, entre outras informações. Vamos para o texto base e eu escolhi um texto clássico, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todos nós concordamos, quer dizer, a maioria dos biblistas, teóricos e teólogos, que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão, filho de Davi. O homem que orou a Deus e pediu sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria e Deus concedeu a ele sabedoria e ele foi um dos homens mais sábios do mundo, se não da sua época, o mais sábio. Sabe-se também que Salomão escreveu Provérbios e Cantares. E por último escreveu Eclesiastes. Eu concordo plenamente que foi Salomão que escreveu esse livro, Eclesiastes. A gente acredita que ele escreveu Provérbios, primeiro ele escreveu Cantares na sua juventude, na sua meia-idade ele escreveu Provérbios e na sua velhice ele escreveu Eclesiastes. Muitos dizem que Salomão morreu distanciado do Senhor, afastado do Senhor. Eu não concordo. Justamente pelo livro de Eclesiastes, que é um livro que ele escreveu na sua velhice, e a gente vê que ele se arrepende, de muita coisa que ele fez. Ele fala sobre a vida como a vida sem Deus. Ela não tem propósito. Ele fala sobre a vaidade, e a vaidade aqui não é a supervalorização da aparência. A vaidade aqui, a palavra vaidade quer dizer vapor ou névoa. Salomão está dizendo que tudo passa e passa rápido, então eu acredito que Salomão ele se arrepende e volta-se para o Senhor. Então quem escreveu Eclesiastes, segundo a maioria dos comentaristas teóricos, foi Salomão. E ele escreveu quando? Provavelmente em 931 antes de Cristo. E quais são as principais doutrinas do livro de Eclesiastes? Primeiro, vaidade da vida. Isso é uma doutrina que está explícita no livro de Eclesiastes, a vaidade da vida. Ele fala muito sobre vaidade, 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 tudo é vaidade, assim diz o pregador, Tudo é vaidade. E como eu falei e reafirmo, vaidade não é a supervalorização da aparência, mas vaidade é vapor, Salomão está dizendo assim, que a vida passa, assim como o vapor, assim como a névoa, assim como a fumaça, passa e passa rápido. Então, uma das doutrinas é essa, vaidade da vida. A outra doutrina desse livro é o sentido da vida. E muitos dizem que Eclesiastes é um livro que fala muito... Os céticos dizem que fala muito sobre crises existenciais. E o que é uma crise existencial? É quando a pessoa fica se perguntando de onde ela veio, para onde ela vai, qual é o sentido da vida. E o sentido da vida no livro de Eclesiastes é Deus. Isso parece muito simples, mas para nós cristãos é fácil. Uma vida sem Deus não tem sentido, e o sentido da vida é Deus. E isso é um dos temas do livro de Eclesiastes. O outro tema é equilíbrio da vida. Salomão fala da vida como deve ser vivida equilibradamente, uma vida equilibrada, sem extremos, porque tudo passa, Ele foi um homem que construiu muita coisa, que teve muitas mulheres, que teve tudo que ele queria ter, mas ele entende, aqui no livro de Eclesiastes, já na sua velhice, que a vida deve ser equilibrada. Esse é mais um tema, Outra doutrina é o temor ao Senhor. Ele fala também justamente sobre isso, sobre o temor do Senhor. Ele diz que Deus julgará a todos segundo as suas obras. Veja só, então ele fala aqui que devemos sim temer ao Senhor. O esboço do livro, muitas pessoas dividem em 4 ou 5 partes. Eu dividi em 3 partes. A imortalidade da alma, isso fala no capítulo 3, versículo 11 e 15, e capítulo 12, versículo 7. O pecado como causa da miséria, capítulo 7, versículo 25 ao 26, capítulo 8, versículos 3 ao 13, falando sobre o pecado como causa da miséria. E miséria aqui não é só questão de miséria financeira, mas miséria espiritual. É o juízo de Deus
ele fala isso no capítulo 11, versículo 9 e também no 12 e 14. Então eu fiz o esboço do livro em 3 tópicos: a imortalidade da alma, o pecado como causa da miséria, o juízo de Deus. Eu sempre gosto de apresentar Cristo em todos os livros da Bíblia. Quando eu estudo um livro, eu procuro ver Cristo nesse livro. E eu vejo sim Cristo aqui no livro de Eclesiastes como sendo a verdadeira felicidade. Salomão apresenta a vida com Deus aqui em Eclesiastes como sendo a única maneira de sermos completos. É por isso que esse livro ele é tão importante para todo cristão estudar ele. Então, Cristo aqui no livro de Eclesiastes é apresentado como sendo a felicidade completa. Sem Deus, sem Cristo, não há felicidade por completo. Você pode ter dinheiro, você pode ter muito conhecimento, você pode ser uma pessoa que tem tudo que você quiser ter, mas sem Cristo não há felicidade completa. Então eu vejo aqui Cristo no livro de Eclesiastes nessa perspectiva. E qual é o propósito desse livro? Bom, a intenção de Salomão não é só fazer prescrições para a vida, mas sim afirmar que Deus é quem ordena todos os aspectos da vida e das ações do seu povo. Então, um dos propósitos do livro aqui é dizer que Deus é quem ordena, é Deus quem caminha na linha do tempo, tanto da eternidade como na vida do homem. É Deus quem direciona, é Deus quem cria as situações, é Deus que cria propostas, é Deus que escreve a nossa história. Então, é muito interessante a perspectiva de Salomão sobre Deus, sobre a vida e sobre o homem. Eu li aqui de quebra, eu vou trazer um pouquinho aqui do capítulo 3, versículo 1, né? Tudo tem o seu tempo determinado e para todo tempo há um propósito, né? Então, tempo aqui, quando Salomão fala, não é tempo quantitativo, referente a segundos, a minutos, a hora, dias ou a anos. Não, o tempo aqui no capítulo 3 é tempo qualitativo, é tempo com propósito, né? Todo o propósito, não é esse tempo do homem, mas é tempo na hora certa. Então Deus, ele começou o tempo em Gênesis capítulo 1, versículo 5, ele continua no tempo, né? Em Jó 38:12 fala sobre isso, também em 2 Pedro 3, 5, 7, vai anotando as referências, e ele controla o tempo em Josué capítulo 10, versículo 12, naquela passagem onde o texto diz lá que o sol, ele reteve o sol, parou para dar vitória ao povo dele. E também Isaías 46, 9 e 10 e Atos 4, 24 ao 28, isso fala que Deus controla o tempo. Então, só resumindo, ele começa o tempo, ele continua no tempo e ele controla o tempo, porque isso aí fala do atributo, de um dos atributos de Deus. Então, se a gente cooperar com o tempo de Deus, a vida terá um propósito. Eu ainda estou aqui no capítulo 3, versículo 1, eu trouxe isso aqui só para completar, né, só de complemento para a gente estudando, que estamos estudando aqui o livro de Eclesiastes. Então, se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá um propósito. Então, fechando aqui essa questão de tempo, eu volto a dizer, Deus, ele caminha na linha do tempo da eternidade, também ele caminha na linha do tempo do homem, criando situações para que os seus propósitos sejam cumpridos. Tá certo, gente? Foi isso. Muito obrigado. A gente vai trazer outras introduções aqui de outros livros para vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo que é muito importante para estar ajudando esse projeto. Desde já eu quero agradecer pelos 1000 inscritos. A gente começando esse projeto aí recentemente. Às vezes em uma semana posta a vida, outra semana não posta. Faz um dia que eu não posto por conta da correria da vida. Mas eu vou me dedicar mais a esse canal. E eu creio que vocês vão me ajudar a que esse canal ele venha a crescer. Valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno.